Alan, presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense de Feira de Santana. Alan, como é que surgiu, primeiro, essa paixão pelo Touro do Sertão? Essa paixão vem de meu pai, né? Vim morar em Feira com 6 anos de idade. E meu pai, todo jogo ia, chovendo, fazendo sol. Então, desde os 6 anos que eu acompanho. E aí, fui crescendo, né? A galera lá do Parque Pio, uma galera muito forte, né? A gente descia a tropa, todo mundo andando por joia, né? Eu lembro muito bem, a galera muito apaixonada. E aí, até hoje a gente está aí apaixonado pelo touro, né? E em 2015 a gente acabou criando a torcida, né? A Flucana, eu e mais alguns amigos. E desde a gente está em 25, desde 2022 a gente colocou o nome para fazer parte da política, vamos dizer assim, do Conselho Deliberativo do Fluminense. Aí eu estou lá desde 2022 e vamos que vamos, touro forte. Aí você queria, além de torcedor fanático, você também queria dar sua contribuição ao clube. Aí você se candidatou a presidente do conselho, né? E como é que tem sido essa experiência como presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense de Feira? Na verdade, a questão assim, do conselho começou com a própria torcida. A Flucana, quando ela surgiu, ela veio com caráter assim de cobrança, né? A questão de profissionalizar o clube de fato, né? As gestões, por mais que a galera se esforçasse, as gestões sempre deixavam a desejar em relação à questão de futebol e estrutura e organização de fato, né? É o que a gente achava que faltava. Então a gente, logo no nosso primeiro ano, a gente criou a gente fez um ofício e passamos para o presidente Zé Chico na época, já era o presidente Zé Chico, com algumas... A gente citou lá algumas coisas que a gente achava interessante. Um deles foi o sócio-torcedor, que não existia. Sugerindo, né? Sugerindo isso, algumas sugestões. Sócio-torcedor, a questão da participação exatamente para que o torcedor ele pudesse participar da vida política do clube, porque a gente achava que aquilo ali ia agregar. Muitos achavam que não, e eu acredito que ajudou bastante, porque a partir da Flucana, aí veio os meninos da Falange também fazer parte e tal, e assim, você cobrando, você estando ali fiscalizando, acredito que só tende a crescer. Só que você sabe que quando você está sendo fiscalizado, o pessoal não gosta muito, né? Mas essa fiscalização é para o crescimento. Então a Flucana, ela desde cedo veio com esse papel, e aí surgiu a oportunidade da gente compor uma chapa. Na época eu fui o presidente, Tasso da Falange foi o vice, Rafael Freitas da Flucana foi o primeiro secretário, e teve João Galberto, que foi o segundo secretário. Que legal. Esse foi o primeiro mandato. Então as torcidas organizadas se organizaram de fato para poder enfrentar um novo desafio, que era ser membros do Conselho do Fluminense. Isso. E aí foi que surgiu agora a SAF do Fluminense de Feira de Santana. E você, como presidente, evidente, estava envolvido em todo o processo. Como é que você recebeu essa primeira notícia que o Fluminense ia virar SAF? A gente recebeu com muita alegria, né? E a gente, enquanto Conselho Deliberativo, o primeiro passo foi mudar o estatuto do Fluminense, né? Tinha algumas coisas assim que a gente não achava interessante, e colocamos essa mudança em assembleia, né? E foi aceita. E assim, quando fala mudança, não foi Alan que mudou, né? Foi criada uma comissão tal, para debater todos os pontos. Aquilo que a gente achava que deveria mudar. Por exemplo, uma das coisas que mudou foi justamente a questão do pleito. Antes eram 2 anos, a gente passou para 3 anos, né? Esse é o primeiro ano que é trienal. Outra coisa que a gente mudou, que a gente achou importante demais, é a questão do sócio-torcedor votar. Antigamente, você, Jorge, chegava lá, se associava ao clube e a eleição é amanhã, você podia votar. Então era uma enxurrada de fake torcedores, sócio-torcedores, vamos dizer assim, né? Torcedor que nem sabe o que é Fluminense, e aí só para votar, chegava lá naquela da noite, quando era no outro dia, era mais de 1.000 sócios do Fluminense. Aí o cara só fazia para votar. E a gente, não, isso está errado. A gente mudou isso aí no estatuto, que a gente pensa que o sócio-torcedor ele tem que ser atuante de fato, e não só para
para ser um número, né? Então o sócio dele tem que fazer isso aí. E aí na mudança do estatuto a gente primeiro mudou, né, para que o Fluminense ele pudesse virar SAF. E esse modelo de SAF, você foi buscar em algum lugar, o Esporte Clube Bahia, por exemplo, foram até lá fazer uma consulta para ver como era o funcionamento? Inicialmente o conselho ele pesquisou alguns modelos, né? Tive o modelo do Vasco, o modelo do próprio Bahia, e aí a maioria que a gente pesquisou era na questão de 90-10, 90%, Sim. Vender 90% da parte do futebol e 10% ainda ficar com a associação, né? Então a gente usou esse modelo aí. Essa parte de você falar buscar, aí foi depois que já estava aqui na SAF, que o presidente Zé Chico solicitou, teve algumas consultas com o Belitani, né? Tiveram outros também que ele procurou para ver essa possibilidade e aquela que mais agregasse a questão do Fluminense. E houve uma unanimidade dentro do conselho para que abraçasse a SAF, porque ali era uma realidade que o Fluminense estava precisando. Houve uma unanimidade ou houve algumas divergências? Não. Em relação à construção da SAF, unanimidade. Unanimidade em relação à construção da SAF. Porque da forma que estava, a tendência era o time acabar. E você sabe que futebol não é barato, né? A gente vê aí hoje o exemplo do Teixeira de Freitas que abandonou o campeonato. E a gente vivia dessa forma. Chegava final de ano para pagar o 13º dos funcionários da associação, a gente tinha que cada um fazer a vaquinha, que a gente chama vaquinha, né? Um dá 100, outro dá 200, outro dá 100. Isso não é futebol. Eu particularmente fiquei sabendo, antes da SAF, no campeonato da 2ª divisão, o Fluminense foi jogar em Itabuna. Eu soube que os atletas comeram pizza para viajar. Rapaz, custou eu acreditar nessa situação. Fiquei muito triste como feirense, torcedor do Fluminense, que eu estive lá jogando também. Isso aí pra gente partiu o coração. Então, realmente, a SAF veio pra gente mudar toda essa história, né, Alan? Então, eu acho o seguinte. Claro que todo negócio tem risco e todo negócio tem um acerto, né? Então, o que é que você vê de mais acerto na SAF do Fluminense de Feira? Eu penso a questão inicialmente, estrutura, né? Você chega hoje no CT, você tem um CT estruturado. Lá, recentemente, ficou alojado lá o pessoal do São Paulo, que veio jogar contra o Bahia aqui. E eles elogiaram bastante a estrutura. Então, mudou muito, assim, então essa questão da estrutura. A questão do resgate. Os meninos estão tentando resgatar alguns torcedores que já tinham abandonado o Fluminense, vamos dizer assim. Aí você hoje vai pro Jó e ouve relatos. Não, depois que já tinha abandonado. Depois que vem essa questão da SAF, a gente acha que agora vai. E você concorda que a torcida do Fluminense é uma torcida velha? Isso, né? Sim. Então, para haver renovação, precisa de títulos e acesso. Exatamente, o principal. É o acesso. Mas eu falo o acesso, não é acesso para a primeira divisão. É o torcedor ser mais acessível ao clube, participar, entendeu? O clube abrir as portas para isso. Eu acho que isso está acontecendo, né? Sim, com certeza. Aí, o primeiro ano da SAF, o Fluminense não subiu para... Um detalhezinho. O que foi, na sua opinião, que faltou para o Fluminense? Foi contratação? O que é que houve? Rapaz, acredito que contratação não, porque o time ele foi o primeiro colocado de ponta a ponta no campeonato todo. Então acredito que a gente vacilou naquele jogo lá do Porto, que a gente estava ganhando de 1-0. Em Porto Seguro. A gente estava ganhando de 1-0, fora de casa. E aí aquele negócio, fecha a casinha, não. Tentou matar o jogo na casa do adversário. E aí, 15 minutos de apagão, a gente tomou 2 gols e aí a gente não conseguiu reverter em casa. Então acho que foi um detalhe, assim, uma coisa que fica até difícil a gente dizer o que foi que faltou. Porque se o time não tivesse nem chegado às semifinais, tivesse... mesmo não jogando um futebol que a gente sabe que não era o ideal, aquele que é letal, como nesse instante nos bastidores você estava falando ali, mas a gente sabia que tinha tudo para conseguir o acesso ano passado, né?